Bom, nas últimas sessões a gente falou sobre processamento de dados, né? E se tudo correu bem, vocês estiveram trabalhando em desenvolver os objetos ETLs, que são responsáveis por tratar e processar as bases de dados. E uma das coisas que vocês devem ter percebido é que muito do trabalho de desenvolvimento envolve um tanto de prototipação e envolve também um tanto de tentativa e erro, né? Que é você escreve o código, você testa, vê se está certo, não dá certo, corrige alguma coisa e assim vai. Aqui eu vou falar sobre uma das práticas de desenvolvimento de software mais importantes, que é a geração dos testes unitários ou testes de unidade. Bom, então, para começar a discussão, eu quero ilustrar um pouco melhor o que é o problema, né? Como eu falei, se vocês estiveram trabalhando nos exercícios, vocês devem ter se deparados com a situação na qual você escreve um código qualquer e aí você tem que testar o código. Só que um dos problemas desse processo de testagem é, por exemplo, muitas vezes demora muito para testar o código, né? Porque você tem que processar uma base de dados, a base de dados é obviamente grande, então quando você roda o programa para testar a base de dados, ele fica lá durante 20, 30 minutos rodando, até você encontrar um erro e aí você tem que corrigir o erro e rodar de novo por mais 20, 30 minutos. E esse processo ele é moroso e ele é demorado. Além disso, muitas vezes você acaba passando por cima de determinados erros. Então você até testa, por exemplo, você vai lá e roda o objeto ETL que processa a base de dados de 2020, mas quando você vai processar a base de dados de 2011, de repente tem algum tipo de erro que você não esperava. E aí não passou percebido, passou desapercebido, né? Ou então, às vezes, você roda um modelo, e aí, por exemplo, tem algumas bases de dados que tem determinada coluna, outras que não. Então, tem algumas no momento que você faz um tipo de transformação, outros que não. E aí, essa função isolada de transformação pode ter algum erro que você não percebeu no momento do desenvolvimento, e aí depois, quando você vai rodar numa determinada situação da vida real, ela acaba acontecendo. Então, na prática, o teste, que é geralmente o teste que a gente pratica, ah, muitas vezes no desenvolvimento de software, que é simplesmente executar o programa e ver se funciona ou não o sistema como um todo, que é o chamado de teste tradicional, ele vem com uma série de problemas. Geralmente a gente utiliza aquelas técnicas tradicionais de testagem, que é ter vários prints no meio da tela, no meio do código, né, para você entender o que está acontecendo, rodar o debugger, ou rodar algum tipo de script que vai processar alguma base de dados específica, que é um script de teste. Bom, para tentar resolver todos esses problemas, existe um outro tipo de teste, que é o teste unitário. Então, enquanto o teste tradicional testa o sistema como um todo, que é essa borda amarela aqui, o teste unitário ele testa cada uma das componentes do sistema. Então, como cada parte do sistema é testada individualmente ao menos uma vez, o que acontece é que a gente consegue detectar erros rapidamente e cedo, né? Obviamente que o processo de testagem fica muito mais rápido, né? Porque como eu estou testando cada componente do sistema, no final o meu processo de cria uma nova função, teste se está certo, cria uma nova função, teste se está certo, acaba sendo muito mais rápido e ele acaba se tornando um processo de geração de código que é ideal, porque eu consigo isolar os erros, repetir o teste várias e várias vezes, eu consigo automatizar a execução desses vários componentes e é bastante fácil de escrever. Então, nas próximas sessões, vamos entender um pouco melhor o que são testes unitários, como a gente trabalha com testes unitários dentro do Python, as melhores práticas e sobre como a gente vai utilizar testes unitários no nosso projeto.